Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um bate-papo, a mais uma conversa aqui ao vivo sobre um assunto que eu tenho falado muito e compartilhado muito com vocês, que é a advocacia contratual. Tenho conversado muito sobre a atividade do advogado com essa atuação profissional. E aqui seja pelo Insta, seja pelo YouTube, eu tenho falado cada vez mais a respeito da possibilidade de como o advogado faz para poder alcançar a estabilidade, atuando com a advocacia extrajudicial, elaborando, revisando, analisando contratos. E hoje eu vou conversar com você sobre um tema um tanto quanto polêmico, que é quanto ganha um advogado que atua com contratos. Esse tema é um tema super interessante, ao mesmo tempo que surge com uma certa polêmica, porque a gente fala de tabela da OAB, a gente fala da atuação do advogado e uma série de outros itens. Mas é um tema um tanto quanto interessante que a gente vai abordar aqui hoje. Então, repetindo, o tema de hoje é quanto ganha um advogado que atua com advocacia contratual. Então, para a gente poder conversar sobre esse tema, é importante, antes, a gente lembrar do papel do advogado. O advogado ele tem um papel fundamental, ele tem um papel importantíssimo, imprescindível para a realização de justiça. Ele tem um papel de realmente conseguir entregar o direito dos seus respectivos clientes e fazer com que eles sejam atendidos de uma maneira eficaz. Mas o advogado, para ele atuar como profissional que ele deve, ele precisa, obviamente, passar por uma universidade, por uma faculdade de direito. E aí temos um grande problema. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 1.500 faculdades, instituições de ensino voltadas para o direito. Mais de 1.500 instituições de ensino. Pessoal, há alguns indicativos que dizem que esse número é superior a todos os outros países do mundo em número de instituições de ensino voltadas para o direito. Mas vamos considerar esse número e vamos pensar só no outro ponto, que é a quantidade, o volume. Esse número de 1.500 é por si só um dos números mais altos que temos de universidades e faculdades de direito em todo o mundo. Hoje o Brasil é o país do mundo que mais tem instituições de ensino. Nós temos muita instituição de ensino, nós temos uma população em torno aí de 220 milhões de habitantes, e quando a gente faz a conta ali, aquela apuração, o número de profissionais, de advogados, por número de habitantes, pela população, a gente percebe que a quantidade de advogados por habitante no Brasil é uma das maiores no mundo. Isso faz com que nós tenhamos muitos profissionais. Só que muitos profissionais não implica numa quantidade ou numa qualidade de demanda que cada um desses profissionais pode ter. São duas coisas completamente diferentes. O volume, a quantidade de advogados e a remuneração que cada um desses advogados tem na sua respectiva atuação. Quando a gente pensa em número absoluto de advogados, a gente pensa em um número em torno de 1.300.000 registrados na OAB. E esse é um dos fatores que mais prejudica, sem dúvida nenhuma, na cobrança de honorários dos advogados. Não deveria ser, mas é. E aí eu falei com vocês a respeito das instituições de ensino e falei da quantidade de advogados. Então a gente tem uma enormidade de faculdades, uma enormidade de instituições de ensino, e a gente tem na outra ponta uma enorme quantidade de advogados. Por uma população que é belicosa, uma população que gosta do litígio de forma geral. Então vamos lá, quando a gente tem esses dois cenários, o que acontece de forma geral é a gente ter uma redução dos honorários. E em grande parte pensando numa advocacia contenciosa. Mas vamos voltar um pouquinho para a gente entender uns pontos para frente, vamos voltar um pouquinho nas instituições de ensino. Dessas 1.500 instituições de ensino voltadas para o âmbito jurídico que nós temos no Brasil, poucas são aquelas que realmente entregam alunos bons para a atuação
na sociedade, para atuação como advogados. A grande maior parte dessas instituições de ensino não formam profissionais qualificados para poder atuar como advogados. E não formam por várias razões, que vão desde problemas da própria instituição de ensino, até problemas dos próprios alunos, até qualidade técnica, qualidade do material, estrutura e uma série de outros pontos que pode, sem dúvida nenhuma, provocar e atrapalhar o ensino. Então, nós temos muitas instituições de ensino, muitos advogados e uma entrega muito grande de profissionais não qualificados para a atuação. Uma coisa que eu sempre costumo falar é que os advogados são formados com uma base muito teórica e pouco prática. Aqui no Brasil, nós temos instituições de ensino, em sua maioria, e, na verdade, o sistema educacional brasileiro ele é voltado para isso, para ensinar num sistema tradicional no qual o professor fica lá na frente ensinando, falando, e os alunos, eles simplesmente são reativos naquela sua atividade. E aí eu puxo a minha própria orelha, que como professor, de forma geral, eu sou assim, e nas oportunidades que eu tentei mudar isso, infelizmente eu não consegui uma resposta proativa dos alunos. Eu não consegui êxito nessa tentativa de inversão dos papéis e de colocar os alunos numa proatividade maior. Mas, de forma geral, as faculdades entregam alunos que são muito habituados com a parte teórica e pouco habituados com a parte prática. Eu tenho certeza que vocês que estão me acompanhando aqui, muito provavelmente se depararam, depois de formados, com situações que lá no ponto de vista real eram completamente diferentes do que vocês vivenciaram na faculdade. Quando vocês chegaram para poder atuar, seja na parte tributária, seja na parte empresarial, seja na parte de família, ou principalmente com o nosso foco aqui na parte contratual, nada do que vocês aprenderam na faculdade se mostrou aplicável naquela realidade que vocês tinham que atuar, em algum caso concreto. Vocês podem até ter voltado lá nas anotações de aula de vocês, mas provavelmente vocês não encontraram uma resposta precisa para o que vocês precisavam. Isso é normal, infelizmente é normal, porque não é entregue por nós, professores, pelas instituições de ensino de forma geral, a realidade prática e para os alunos executarem. E quando isso acontece, os alunos não têm uma interação real da maneira como os professores que estão tentando fazer esse tipo de trabalho esperam. E aí a formação é uma formação teórica. E a gente tem uma piora desse quadro com a pandemia. Com o advento da pandemia, nós tivemos as aulas remotas cada vez mais fortes, cada vez mais firmes, cada vez mais presentes no nosso cotidiano. E aí eu diferencio aqui dois tipos de aulas remotas. Aquela aula remota, como agora eu estou fazendo com vocês, numa aula que é em tempo real, ao vivo, e que eu, se alguém entrar aqui e fizer algum questionamento, eu vou responder esses questionamentos, e aquela aula gravada, como também acontece em vários outros cenários. Dentro desse escopo de aulas à distância, nós temos vários perfis de alunos. Nós temos aqueles perfis de alunos que eles fingem que estão vendo, ligam, apertam play e saem de perto. E temos os alunos que online, eles estão ali, participam, estão presentes, questionam e realmente querem aprender. Na aula física, na aula presencial, já havia aqueles alunos que ficavam... E isso na aula online se mostrou ainda mais presente, mais forte. Então, qual que é a consequência disso? Alunos que aprendiam uma parte teórica, mas não conseguiam executar na prática. A tendência, por causa desses 2 anos quase de pandemia, é formação de alunos que não têm uma base teórica e nem a prática, exatamente porque eles utilizavam sistemas de imagem, sistemas de comunicação à distância, monitores para se proteger e muitas das vezes não participar, não esclarecer suas dúvidas, não tirar suas dúvidas. Franco, o que isso tudo tem a ver com o tema de hoje, que é quando ganha um advogado na área contratual? Absolutamente tudo. Tem tudo a ver. Porque, vamos lá, a partir do momento em que nós temos profissionais que são formados com uma base teórica e sem nenhuma base prática,
Nós temos advogados que, no momento real, se sentem inseguros e, pela insegurança, provocam alguns erros. Quando nós temos advogados profissionais que se formam sem uma base teórica e sem uma base prática, aí o caos se instala, aí fica muito pior, aí fica muito mais fácil da insegurança se mostrar muito grande e provocar efeitos nefastos na carreira dos advogados e principalmente como problema para os seus clientes. E lembra-se que eu disse que o papel fundamental do advogado é trazer a justiça, é promover a justiça? Como que um advogado inseguro, inexperiente e sem conhecimento técnico consegue aplicar o seu conhecimento para poder trazer segurança para aquelas pessoas com as quais elas convivem, para os seus clientes? Então, é inevitável ter um caminho de insegurança e de péssimo atendimento ao cliente. Pessoal, se é péssimo atendimento ao cliente, como que ele vai conseguir cobrar honorários elevados? Não vai. Então, quando a gente relaciona faculdade e aluno e sistema EAD, a gente vê que a gente vai entregando mais 100 mil, mais 150, mais 200 mil novos profissionais no dia a dia da advocacia e que são profissionais que não vão conseguir atender bem seus clientes. E eu não tô falando todos, tá? Eu estou tirando, obviamente, aqueles profissionais muito bons, estou tirando aqueles estudantes que são os dedicados, eu estou falando em sua maioria, infelizmente. E acho que isso aqui no contexto já ficou muito claro de tudo que eu falei aqui para vocês. Então, dentro desse ambiente de ensino online e de alunos que não prestam atenção nas aulas ou que não exercitam nas aulas, e não estou entrando no mérito da qualidade das aulas, a gente vai ter advogados desqualificados. Eu não vou entrar no mérito de faculdades, porque esse é um cenário que não tem mais como consertar, não é um cenário que não tem mais como consertar também em relação a EAD, as aulas à distância, e que, obviamente, haverá pressão cada vez mais forte para que essas aulas aconteçam de maneira online. Claro, é muito mais barato, é muito mais fácil para as faculdades ofertar aulas à distância. Só que esse tem um custo muito alto para os advogados, isso tem um custo muito alto para os cidadãos que dependem de bons advogados. Isso tudo que eu estou falando leva a uma conclusão o seguinte: os profissionais, de forma geral, formados, eles têm uma visão do lugar comum. E os advogados do lugar comum, eles cobram dentro do lugar comum. E acham que, por causa dessa insegurança, eles precisam conquistar o cliente da pior maneira possível, a partir do valor. Então, o advogado que é formado sem experiência, o advogado que é formado sem conhecimento teórico, ele acaba não se sentindo seguro. Por não se sentir seguro, ele comete erros que vêm desde achar que é o preço que vai diferenciar dos demais colegas, como achar que é o preço, a olhadinha que vai ser um chamariz para ele fechar novos negócios. E nós criamos dois grandes problemas, não só para aqueles advogados que assim o fazem, como também para os demais advogados e principalmente para os respectivos clientes. Porque sim, há aqueles clientes que querem pagar o menor preço a detrimento de todas as demais consequências. Vamos lembrar que preço não é e nunca pode ser valor de diferenciação de escritório de advocacia ou de advogado. Quer dizer, quando eu falo nunca, obviamente tem as exceções, tá? Se a gente estiver nivelando por cima com profissionais que têm o mesmo tipo de qualidade, tudo bem. Agora, o valor nunca pode ser um parâmetro a se olhar por baixo. E muitas das vezes esses advogados que se sentem inseguros na sua atuação, eles apresentam propostas quase que irrisórias, simplesmente para poder conseguir conquistar o cliente. Então, honorários baixos ou olhadinhas gratuitas não podem ser utilizados para diferenciar advogado. E onde eu quero chegar aí, aqui, e voltando ao assunto principal de hoje, que é quanto ganha um advogado que atua com direito contratual. Onde eu quero chegar aqui é que esse advogado que é inseguro, ele geralmente dá olhadinha de graça ou cobra honorários muito baixos. E olha o problema sério que nós temos no patamar geral.
Então, a primeira regra, primeiro ponto que nós temos aqui é, de um lado, o advogado que cobra zero. Cobra zero. Então, esse é o primeiro nível dos advogados. Boa noite, pessoal, para todos que estão entrando aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Tanto aqui pelo Insta quanto pelo YouTube. Todos muito bem-vindos e muito obrigado pela presença. Então, olha só, pessoal. Quando nós temos um advogado inseguro e esse advogado inseguro acha que o valor, o preço, vai ser o diferenciador em relação a outros colegas, ele cobra zero. Então, a gente já descobriu aqui quanto ganha um advogado que trabalha com contratos. Zero. Desde que esse advogado que trabalha com contratos seja inseguro e não tenha conhecimento nem prático nem teórico. Então, infelizmente, por baixo, a gente tem um nível péssimo, e não é esse nível que eu quero que você se concentre. Por outro lado, nós temos na outra ponta advogados que cobram R$1.000, R$1.500, R$2.000, R$3.000 a hora trabalhada em contratos. Franco, tem advogado que cobra R$1.500, R$2.000, R$3.000 a hora trabalhado com contratos? Tem. Esses advogados são aqueles que, de forma geral, eles nem fazem mais a elaboração, a revisão. Eles participam de uma ou outra revisão e simplesmente dão as diretrizes para a sua equipe. Então, nós temos, de um lado, o extremo de alguns advogados que cobram zero, e temos, do outro, advogados que cobram R$1.000, R$2.000, R$3.000 a hora técnica pela elaboração, revisão ou análise de um contrato. Percebe que nós temos dois nichos completamente diferentes. E não é esse, nem o pequeno e nem o grandão, que eu quero concentrar aqui com vocês. Eu quero concentrar com a média geral. A média geral de advogados que atuam com contratos é cobrar um valor mais dentro de um patamar do grande todo, do montante geral. Eu costumo falar com meus alunos que é importante você entender como cobrar honorários. Como assim, Franco, como cobrar honorários? É importante você saber que, para poder cobrar honorários na advocacia contratual, você tem que conseguir mensurar o tipo de trabalho que você desenvolve. Como assim? Olha, se você está habituado a trabalhar com contratos, você sabe exatamente quanto tempo você vai gastar para poder fazer uma avaliação, fazer uma análise, fazer uma elaboração de um contrato. Se você não está habituado a trabalhar com contratos, você não vai saber mais ou menos quanto tempo você gasta. Então, você tem que trabalhar por estimativo. Eu queria só, antes de continuar, dar boa noite aqui para a Tamires. Seja muito bem-vinda, Tamires. Muito obrigado pela sua presença aqui. É muito importante para mim ter você aqui comigo, tá? Então, quando a gente faz uma diferenciação, quando a gente faz esses dois núcleos de trabalho, alguém que tem experiência de alguém que não tem experiência, a gente consegue mais ou menos entender que, se a gente basear o nosso trabalho numa estimativa de horas, a gente consegue justificar isso de uma maneira mais clara para o cliente. Isso significa que, de forma geral, se você divide o valor que você cobraria pelo número de horas que você vai trabalhar, você tem uma noção de quanto por hora você iria gastar e você iria receber pelo seu trabalho e pelo desenvolvimento do seu trabalho. Então, olha só, pessoal, e esse é um ponto muito importante, tá? Um contrato demora, em média, para poder ser elaborado, 20 horas. Franco, 20 horas para elaborar um contrato? Sim, 20 horas para você fazer reuniões, 20 horas para você estudar, 20 horas para você elaborar. Se você tiver as técnicas corretas, se você souber o que fazer. Pode ser menos que isso. Quando? Se você já tiver você mesmo construído um modelo. E se você já tiver construído um modelo para aquele contrato similar, você pode elevar, obviamente, o tanto que você pode trabalhar e o tanto que você pode faturar ali dentro da execução daquele contrato. Se, eventualmente, você pensa nisso, num valor desse, e consegue justificar para o teu cliente o número de horas e quanto que você vai trabalhar em cada hora, e consegue calcular um valor da sua hora, você consegue estabelecer mais ou menos quanto que você cobra para elaborar um contrato. Então, se eu trouxer alguns dados aqui, algumas informações, eu posso assegurar, sem dúvida nenhuma, que um advogado hoje consegue faturar alguma coisa em torno de R$ 2.500 a R$ 3.500, R$ 4.000 por um contrato.
Lembrando que aqui eu não estou falando do advogado top, aquele que já está consolidado na sua carreira, e nem aquele que é um inseguro. E aqui o inseguro, gente, não tem nada e nada a ver com o tempo de formado. Não tem absolutamente nada a ver com a experiência que tem em contrato. Aqui, o inseguro é aquele que acha que nunca vai ter competência para poder elaborar um contrato. É por isso que esses advogados costumam dar a olhadinha de graça. É por isso que esses advogados costumam cobrar uma mixaria para poder elaborar um contrato. A gente ainda tem advogados que são contratados por escritórios de advocacia ou por empresas para trabalhar com contratos internamente. Geralmente, esses advogados têm uma remuneração um pouco mais alta que advogados que não atuam com contratos exclusivamente. Então, apesar de ser uma área que na faculdade você não deu muita importância, na prática real acaba tendo um quê de remuneração um pouquinho maior do que advogados que trabalham em outras áreas, como, por exemplo, direito civil. E só para deixar claro, não todos merecendo direito civil, a gente sabe que cada área tem a sua peculiaridade, alguns ganham mais, outros ganham menos, isso é absolutamente normal. Um advogado júnior na área contratual ganha alguma coisa em torno de 2.700, 3.000, como advogado associado ou como advogado dentro de empresa. Esse, dentro de escritório, tá? Dentro de empresa, essa remuneração vai pular alguma coisa em torno para R$4.500. E esse é o tipo de remuneração que, de forma geral, se tem para advogados que atuam com direito contratual, para advogados associados ou advogados dentro de empresa que estão no início de sua carreira. Advogados, de novo, fora, que trabalham como autônomos, eles conseguem cobrar valores um pouco mais caprichados. Advogados que têm mais experiência com a advocacia contratual conseguem cobrar um pouco mais. Às vezes, pelo mesmo tanto que aquele advogado que cobraria 3.000, um advogado com mais experiência consegue cobrar 5.000, 5.500, às vezes 6.000. E isso, pessoal, divida sempre pelo número de horas. E pelo número de horas você vai alcançar um valor do valor hora daquele advogado, que de forma geral vai variar aí entre 200 a 500 no patamar médio. E aí 200 para o mais júnior, 500 para o advogado mais qualificado. Um advogado pleno vai ter uma remuneração um pouco mais. E só um detalhe, pessoal, de forma geral, e até o título eu coloquei provocativamente no YouTube, e aqui eu infelizmente não coloquei o título. O tema do nosso bate-papo é quanto ganha um advogado que trabalha com contratos. E uma coisa que eu sempre chamo a atenção é para você não trabalhar com a palavra ganha. Eu coloquei de maneira provocativa, mas não utiliza ganha. Ganhar é sorte. E você não trabalha por sorte. Você trabalha para receber, para faturar, para fazer dinheiro. Então, quando eu falo ganha aqui, é porque popularmente a gente trabalha com isso, ganha tanto, trabalha com fazer. O advogado mais experiente faz X mil reais. O advogado menos experiente faz Y mil reais. Então, eu estou trabalhando aqui com vocês com um advogado júnior e um advogado pleno. E o advogado sênior? Um advogado sênior pode subir sua remuneração dentro de uma empresa para 10, 12 mil e dentro de um escritório de advocacia para 8, 10 mil, se ele estiver habituado a trabalhar com esses tipos de contratos. Em alguns contratos mais complexos, pessoal, como contrato EPC, como contrato EPC, contrato de obra, em contratos de grande porte, em contratos de trespasse, em outros contratos maiores, é possível que em um contrato, o escritório de advocacia, aí já é mais difícil que o advogado atue nisso sozinho, mas é mais plausível que um escritório de advocacia fature, às vezes, até 100, 120, 130 mil reais com um contrato, dependendo do tipo de contrato que ele desenvolver para poder realizar. Franco, é um valor muito absurdo. Não, às vezes contrato desse tipo são contratos de 120, 130 laudos que levam 6 meses de negociação, 7 meses de negociação. Mas, de toda forma, você pensando isso em um contrato, não é um negócio ruim, concorda? É um negócio que realmente vale a pena, sobretudo porque você vai ter muito menos estresse do que em vários outros tipos de atuação. Então, são valores que realmente chamam
a atenção para poder se desenvolver e conseguir alguma coisa para poder acrescer aquele cenário de atuação profissional. E também nós temos lá dentro de empresas aqueles advogados que atuam como diretor jurídico, algumas vezes voltados só para contrato, outras vezes não. A remuneração desses diretores, elas não costumam ser fixas, costumam ser remunerações elevadas e não costumam ser fixas exatamente por causa da quantidade de atuação e os vários benefícios que uma boa atuação profissional pode trazer para aquela empresa que ali representa. Geralmente são remunerações que justificam uma dedicação quase que exclusiva dentro de uma atividade empresarial. Então, nós vimos aqui, pessoal, nesse pequeno contexto, nesse pequeno tempo aqui que nós temos, o quanto que fatura um advogado iniciante, um advogado em meio de carreira e um advogado não em final de carreira, porque seria ruim, né? Mas já no topo da sua carreira, seja advogando autonomamente, seja advogando dentro de uma empresa. E aqui já deu para poder perceber que, às vezes, a advocacia autônoma ela é um pouco mais arriscada, mas, apesar de mais arriscada, ela pode trazer uma remuneração maior. Às vezes, alguém que atua num escritório de advocacia, e eu chamei isso atenção, que às vezes ganha 2.700, 2.300, 3.000, 3.500, um advogado desse, às vezes com uma atuação em um contrato só, bem feito que ele fizer, é praticamente a remuneração dele no mês e meio atuando como advogado associado dentro de um determinado escritório de advocacia. O grande problema é que a maioria dos profissionais não se sente confiante porque não tem bagagem, nem teórica, nem prática, para poder exercer essa atividade de forma autônoma, de forma isolada. E precisa de outros profissionais que deem a ele o direcionamento, deem a ele a experiência, deem a ele o que ele, em tese, acha que não tem para poder atuar de maneira isolada. Então, seja a advocacia dentro de um escritório, seja a advocacia autônoma, seja a advocacia dentro de uma empresa, trazem alguns pontos que são absolutamente positivos e absolutamente negativos, de acordo com o tipo de atuação que você possui e do tipo de experiência que você tem. Então, nós já vimos aqui, de ponta a ponta, quanto que cada um desses profissionais pode receber, pode faturar, pode fazer ao longo de sua carreira profissional, aliás, não ao longo de sua carreira profissional, mas podem fazer mês a mês, atuando de uma forma efetiva com a advocacia contratual. Perceba que essa é uma remuneração de forma geral, diferente de outras áreas. Eu tenho duas perguntas aqui que eu quero responder. Uma é do Gabriel, que ele fala o que seria para se destacar ainda dentro da faculdade, e aqui um comentário da Bruna que eu acho excelente e que eu vou trabalhar com esses dois pontos. Primeiro, começando aqui pelo Gabriel. E, Gabriel, dentro aqui do YouTube eu tenho 5 vídeos, um vídeo que eu vou colocar aqui na descrição desse meu vídeo, assim que nós terminarmos, que eu falo 5 dicas para estudantes de direito se destacar durante a faculdade e depois desenvolver em sua área. Então, aqui no canal já tem a resposta para a sua pergunta, eu vou colocar, eu te convido para assistir esse vídeo, que é muito interessante. Agora vamos para a pergunta da Bruna, que é muito pertinente, é muito boa, e eu concordo plenamente. Na verdade, ela nem fez uma pergunta, ela fez uma afirmação, que é uma afirmação em grande parte verdadeira, que é difícil encontrar algum escritório, empresa, que não tenha como requisito a experiência. É fato. Por isso que é tão importante você criar a experiência para poder se desenvolver. E é por isso que eu falo que desde o começo da sua atividade, você tem que começar a se desenvolver. Agora vamos lá na advocacia contratual. Olha como é que na advocacia contratual isso não é tão impossível. Se a gente está na advocacia contratual, certamente mesmo, do seu primeiro dia de faculdade até hoje, e eu presumo que você já seja formada, o Gabriel ainda não é, mas eu presumo você, Bruna, já seja formada,
ter alguém que já te questionou ao longo desse período, entre sua formação e agora, para solicitar algum tipo de olhadinha em algum contrato para você. Tenha pedido para você dar uma olhada e tenha pedido para você esclarecer alguma dúvida ou tirar algum tipo de informação. Muitas vezes você já fez isso sem se preocupar que aquela poderia ser a sua oportunidade para poder acabar com a experiência. Mas mais para poder acabar com a experiência, não, perdão, para acabar com a inexperiência. E mesmo assim seria possível fazer isso cobrando honorários pela verificação daquele contrato. Que bom, então eu acertei, você já é graduado em Direito e em breve nossa colega advogada que você vai passar nesse exame da ordem, sim, sem dúvida nenhuma. Então, olha só, pessoal, se você não tem experiência, se você começar a prestar atenção às coisas que acontecem ao seu redor, você vai começar a perceber oportunidades. E sempre que você perceber oportunidades, você tem que começar a agarrar essas oportunidades. Eu já falei aqui também em alguns vídeos como você começar a perceber essas oportunidades e agir nessas oportunidades para você começar a ganhar experiência. E aí ela comentou aqui, a questão da experiência está difícil até para encontrar um emprego como assistente auxiliar jurídico. Temo por passar pela mesma situação já como advogada. E é exatamente isso que eu estou tentando te falar, Bruna. Se vira a chavinha e começa a enxergar as oportunidades que estão ao seu redor, não para você trabalhar como associada de outras pessoas, mas para você trabalhar como autônoma, como advogada própria, como para uma atuação própria. E contratos é uma área que te permite ter essa experiência. Porque contrato, de forma geral, diferente do que a maioria das pessoas pensa, costuma aparecer oportunidades a todo momento com pessoas que te procuram para poder fazer. E você provavelmente já teve esse tipo de oportunidade e não deu trela, não deu bola. Ou simplesmente não percebeu que aquela oportunidade estava ali. Agora você tem que fazer essa oportunidade se valorizando e cobrando efetivamente por um valor para poder fazer aquela avaliação contratual. Eu tenho também, do mesmo jeito que eu falei com o Gabriel, eu tenho, Bruna, no YouTube, aqui você está pelo Insta, mas lá no YouTube eu tenho um vídeo que eu sugiro, que eu apresento sugestões para profissionais começarem a ganhar experiência e começarem a aproveitar oportunidades que eventualmente aparecem para elas. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu sugiro para você assistir, eu acho que eu vou conseguir te ajudar bastante com ele. Eu, infelizmente, só não vou conseguir dar sequência aqui, porque esses vídeos que eu faço todas as terças e quintas-feiras, eles duram 30 minutos. E a gente já está indo para 33 minutos, então eu queria agradecer a todos vocês que entraram, agradecer vocês que participaram aqui pelo YouTube e pelo Instagram, para vocês que fizeram esses questionamentos, eu tenho esses vídeos lá realmente para poder tentar ajudar vocês a esclarecer esses pontos. Então, muito obrigado pela participação, espero que tenha ajudado vocês, principalmente nessa questão da valoração da advocacia contratual, valoração dos honorários na advocacia contratual e também na atuação profissional do advogado voltado para contratos. Um abraço forte, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo interesse, um grande abraço e até o próximo vídeo.